Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Kowalski e você está no canal Raciocínio Teológico. O tema de hoje é o seguinte: Paulo ensinou a guardar o domingo? E se Paulo ensinou, deveríamos guardar porque Paulo ensinou? Esse é o assunto que nós vamos analisar. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, o versículo 27. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então aqui a gente já tem uma primeira resposta de Jesus. Por que o sábado foi feito? De acordo com o texto que a gente acabou de ler, o sábado foi feito por causa do homem, certo? Quando foi feito o sábado? Gênesis capítulo 2 e os versículos 2 e 3 nos ajudam a entender isso. Diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, a gente já descobriu que o sábado foi feito por causa do homem. De acordo com o texto que a gente acabou de ler, o sábado foi feito no princípio, lá na criação, né? Se você ler Gênesis 1, versículos 1 e 2, você vai perceber. Ali tem o início da criação do mundo e em Gênesis 2, então a gente tem uma explanação de como que foi a criação do sábado. O sábado foi criado, o sábado foi feito por causa do homem. Quem fez o sábado foi Deus, tanto o mesmo Deus que fez tudo que existe, né? O mar, a terra e tudo que neles há, e ele também fez o sábado, né? Como a gente já leu em Marcos capítulo 2, o sábado foi feito por causa do homem, né? Agora, a pergunta: quem foi que descansou, né? Será que Adão e Eva descansaram no primeiro sábado? Ora, para eles haverem descansado, eles deveriam ter trabalhado, né? Então, a gente sabe que quem descansou nesse dia, de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 2, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito. Então, Deus descansou. E é justamente isso que torna o sábado santo. Agora, se você for comigo para João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, olha o que diz ali. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem foi que descansou no primeiro sábado? Foi o próprio Jesus. Tá? Claro, nós entendemos que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo estavam envolvidos na criação. Então, quando o verso de Gênesis 2, versículo 2, diz que Deus descansou, nós entendemos que tanto Deus o Pai, como Deus o Filho, como Deus o Espírito Santo, as três pessoas da divindade, descansaram nesse dia. E foi isso que fez esse dia se tornar santo, como vocês viram em Gênesis 2, versículo 3. Né? O que eu havia falado antes, será que Adão e Eva eles haviam descansado no primeiro sábado? Se a gente for para Êxodo 20, os versículos 8 até o versículo 11, a gente vai ver o mandamento do sábado, mas eu queria tentar com vocês especialmente no versículo 11. Olha o que diz ali. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Veja, o texto não diz que Adão e Eva descansaram, diz que Deus descansou. Só que como que nós sabemos que eles receberam
a ordem de Deus, e não só uma ordem, mas um presente de Deus, de estarem guardando o sábado a partir dali. Porque o texto diz o seguinte, em Gênesis 2, versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. O que significa santificar? Tornar santo. O que significa santo? Significa separado. Quer dizer que no primeiro sábado da criação, o próprio Deus separou esse dia dos outros. Certo? Veja, não era só o fato de ter separado. Como nós lemos já em Marcos capítulo 2, 27, o sábado foi feito para esse propósito. Você está entendendo? O sábado foi feito por causa do homem. Não foi por causa de judeu, não foi por causa de grego, não foi por causa de romano, não foi por causa de babilônico, não foi por causa de Abraão. O sábado foi feito por causa do homem. Você está entendendo? Esse é o motivo de Deus ter feito o sábado. E Deus descansa no primeiro sábado, e após haver descansado, aí sim ele santifica, aí sim ele abençoa. E agora ele entrega isso para Adão e Eva, como algo separado dos outros dias. Um dia separado. Veja, será que Paulo, Pedro, João, será que algum dos discípulos, algum dos apóstolos, eles deram a pequena possibilidade de nós guardarmos um outro dia que não fosse o sábado? E é isso que tem. Mas por que o sábado nós acreditamos que ela foi mudada? Que foi mudada para o domingo, por exemplo. Ou em alguns casos acreditam que nem sequer há necessidade de guardar o sábado. Percebe? Se algo foi instituído lá na criação, será que nós temos autoridade para anular? Não interessa quanto de teologia nós estudamos. O que interessa é o seguinte: o que Deus instituiu, isso só pode ser mudado pelo próprio Deus. Tá? Agora olha, pergunto para você. Quem teria autoridade para mudar o dia de guarda? Algumas pessoas acreditam que nem mesmo Deus poderia mudar o dia de guarda. E isso não é um fato, tá? Primeiro, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está acima da realidade humana e os mandamentos foram feitos por ele para a honra e glória dele, e se ele determinasse que deveria ser mudado, ele mudaria, certo? Nós sabemos que o sábado não é mudado, porque o único verso na Bíblia que profetiza a mudança de dia e da lei, pois está em Daniel, capítulo 7, o verso 25. Só que quando esse texto diz que seria mudado no futuro, não está se referindo a Deus. Está se referindo a uma outra pessoa, um outro ser que se assentaria no trono de Deus, querendo usurpar o poder de Deus, querendo usurpar a autoridade de Deus, e esse sim proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Quer dizer, o único texto na Bíblia que nos profetiza, que nos dá uma ideia de que a lei seria mudada, justamente se refere ao anticristo, alguém que está em oposição a Cristo, entende? E não a Deus, tá? Agora olha o que diz Malaquias 3, versículo 6, só para confirmar. Porque eu, o Senhor, não mudo. E o sábado, será que foi abolido por Deus? Olha que interessante. Mateus 5, versos 17 e 18 diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, muitos afirmam que o sábado, na verdade, ele não foi abolido. Ele só foi mudado de um dia para o outro. Quer dizer, o conceito sabático, o conceito de descanso, prevalece até hoje. Mas o dia já não há mais a necessidade de ser o sábado semanal, como era nos tempos bíblicos. Agora a gente volta na pergunta de início. Se Paulo ensinou, ou se ele ensinasse a guardar o domingo,
Será que nós deveríamos seguir o seu ensino, o seu exemplo, vamos dizer assim, se é que ele deu algum exemplo para guardar o domingo, que eu realmente não encontro nenhum exemplo para guardar de domingo aqui? 1 Coríntios 4, versículo 6 diz o seguinte: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Paulo está dizendo o seguinte, queridos, não vá além do que está escrito. Está escrito aonde? Aí eu pergunto para você, está escrito aonde? Qual é a referência para Paulo? Qual é a referência para os apóstolos de escritura? Quando a Bíblia diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Qual era a referência de escritura que eles estavam se referindo? Nós sabemos que é a lei e os profetas. Porque nesse período, o Novo Testamento ainda estava em construção. Você está entendendo? Eles ainda não eram separados. Alguns livros já começaram a ser separados, as cartas de Paulo começaram a ser separadas, mas quando ele fala escrituras, né, ele está se referindo à lei e os profetas. Você está entendendo? E ele diz o seguinte, para que nós não fôssemos além do que estava escrito na lei e nos profetas. Tá? Agora, outro texto que a gente pode pegar aqui para analisar esse tema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Veja, Paulo diz o seguinte, mesmo que nós, mesmo que eu, Paulo, ou mesmo que um anjo vindo do céu dissesse para vocês um evangelho diferente daquele que vos tenho pregado até aqui, seja anátema, seja maldito. Você está entendendo o que diz o texto? Paulo em nenhum momento diz que só pelo fato de ele ser Paulo, né, ser um apóstolo, nós deveríamos fazer exatamente tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, se aquilo não estivesse pautado na palavra de Deus. E ele inclusive elogia, em Atos capítulo 17, versículo 11, ele elogia os bereanos. O que diz o texto? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Quer dizer que Paulo agora elogia, admira a atitude dos bereanos, né, dos de Bereia, porque eles tinham o hábito de examinar as escrituras para ver se o que Paulo dizia estava de acordo com a lei e os profetas. Você está entendendo? Então, com isso eu concluo o seguinte, se Paulo desse uma ordem para guardar o domingo, nós não encontramos nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem ninguém, nem Judas, nem Tiago, ninguém, tá? Não existe ninguém no Novo Testamento, não existe só um texto que diga para guardar o primeiro dia da semana, tá? Existem apenas relatos, existem 8 citações no Novo Testamento se referindo ao primeiro dia da semana, e nessas 8 citações você percebe que não existe nenhuma ordem para se guardar o primeiro dia da semana. Mesmo que houvesse, de acordo com Paulo, mesmo que houvesse, ainda assim nós deveríamos analisar essa ordem de acordo com a lei e os profetas. E se fosse diferente do evangelho que havia sido pregado por Jesus, pelos apóstolos até ali, mesmo que fosse um anjo do céu, ainda assim nós deveríamos considerar anátema. Quanto à afirmação de Paulo, mal entendida em Colossenses, de que tem que ser analisado do ponto de vista dos bereanos, quer dizer, no livro de Colossenses, algumas pessoas dizem que Paulo está falando que todos os dias são iguais, né? Em Colossenses, Paulo disse que todos os dias são iguais. Nós devemos pegar aquela citação que dá a entender
Veja, dá a entender que há uma contradição a respeito de haver um dia sagrado ou não. Nós devemos analisar da mesma maneira que os bereanos fizeram. Como? Nós devemos pegar essa citação e comparar com tudo que a Bíblia disse a respeito de dias. Será que, do ponto de vista de Deus, todos os dias são iguais? Eu não consigo enxergar isso em Gênesis 2, versículo 3. Tá? Porque não foi um homem que descansou. Não foi um homem que abençoou. Não foi o homem que tornou santo esse dia. Tá? Não foi o homem que separou esse dia. Foi Deus. Então eu não consigo enxergar do ponto de vista de Deus, tá? Analisando o Antigo Testamento, eu não consigo enxergar a possibilidade de todos os dias serem iguais, tá? E especialmente quando eu vou para Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 10, e fui arrebatado em visão no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Querido, a gente percebe que por volta do ano 100, que foi quando foi escrito isso, por volta do ano 100, para João, havia um dia da semana que era chamado de Dia do Senhor. Eu não vou discutir aqui se é sábado ou domingo, porque isso é um tema para um outro vídeo e nós vamos gravar, pode ter certeza. O que eu queria tratar aqui com vocês era o seguinte: se Paulo deu a ordem para guardar o domingo, ou se Paulo deu o exemplo para guardar o domingo, isso é o suficiente para nós guardarmos o domingo? Como vocês viram aqui, de acordo com Paulo, não. Paulo nunca deu a ordem, primeiro que nem Paulo nem os apóstolos nunca deram a ordem, nunca deram o exemplo de guardar o domingo, e mesmo que eles tivessem feito isso, ele deixa muito claro, mesmo que um anjo de Deus desse essa ordem, ainda assim nós deveríamos considerar como anátema. Mas nós vamos abordar se todos os dias são iguais, vamos fazer um vídeo especial, vamos fazer um vídeo especial sobre o dia do Senhor. Aguarde que ainda durante a semana a gente vai estar lançando um desses vídeos. Um forte abraço a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, tá? E que também você compartilhasse esse conteúdo com outras pessoas se ele for relevante para você, tá ok? Se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha. Aqui embaixo, na caixinha de comentários, eu gostaria de pedir que você colocasse o que você achou do conteúdo, se faltou alguma coisa pra gente falar, vamos falar sem problema. E dê também as dicas ali do que você gostaria que a gente falasse, tá bom? Talvez em outros temas. Não tem problema, a gente vai estar abordando tudo que for possível aqui dentro da Palavra de Deus. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe e que esse canal possa ser uma bênção na sua vida.